Salve, gente, tudo bem? Então, na apresentação passada, a gente desenvolveu bastante a teoria do movimento multidimensional, né, de como ficam as equações de movimento, como ficam as leis de conservação. Então, nessa apresentação aqui, a gente vai fazer uma aplicação, tá? Para a gente sair da coisa muito importante, mas mais conceitual, mais teórica, e colocar em prática, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, problemas em duas e três dimensões são naturalmente muito comuns. Vou dar só alguns exemplos aqui para deixar vocês aí com gostinho, tá? Deixar vocês com um pouco de água na boca. Então, o primeiro exemplo aqui é o cálculo de órbitas, tá bom? Estou ilustrando aqui com o cálculo da órbita de satélites, mas isso se aplica também ao cálculo da órbita de planetas, de asteroides, de cometas, e este é o célebre problema de Kepler, tá? Que, como a gente vai estudar em detalhe daqui a algumas semanas, não vou falar mais muito sobre ele não, tá? Mas é um dos problemas canônicos da mecânica clássica e é, obviamente, um problema em mais de uma dimensão, tá bom? O segundo problema é um problema que a gente já comentou, né? O chamado problema da braquistócrona. Né? Então a gente tem um conjunto de bolinhas aqui, a gente quer que elas cheguem aqui no menor tempo possível, né? E a gente já viu, né, que, quer dizer, pelo menos já comentei sobre, que não vai ser aqui pela linha reta, tá certo? O problema da braquistócrona envolve o cálculo dessa curva. A gente já viu que vai ser uma cicloide, tá bom? E que, claro, é uma curva bidimensional, né? Então, o problema é um problema também, né, em duas dimensões, ou seja, cai aí na nossa nova seara de problemas em mais de uma dimensão. E, finalmente, só para fechar o conjunto de exemplos aqui, né, tem esse caso muito interessante que eu peguei emprestado lá da Física 3, que é o da garrafa magnética. Né? Então, partículas carregadas aqui em movimento, sob a presença de campos magnéticos não triviais, né? As linhas de campo fazem né, essa trajetória aqui, tá bom? As partículas ficam confinadas, né, nas regiões onde tem o campo magnético é mais intenso, né? Elas acabam sentindo uma força efetiva para lá, então elas ficam presas aqui, ficam rodando, né, aqui na garrafa, tá certo? É um problema que tem sua relevância na compreensão dos cinturões da aurora boreal, né? Então, como as partículas, o brilho da aurora boreal tem a ver com essas partículas ficarem presas e irradiar, tá bom? Então, aqui são apenas três exemplos, poderia ter dado vários outros, né? De como, né, os problemas em mais de uma dimensão são extremamente bonitos, relevantes, tá bom? E merecem nossa atenção. Para começar a botar a mão na massa, vamos considerar um problema relativamente simples, ou seja, uma única partícula sujeita a uma força que não apenas depende somente da posição, como está indicado aqui, mas que também é conservativa, ou seja, esta função vetorial f aqui pode ser derivada, pode ser derivada a partir de um potencial escalar V, tá bom? A gente viu que nem toda força satisfaz esse requerimento, ainda mais em mais de uma dimensão, mas nós vamos supor aqui que a nossa força satisfaz, tá? Isso significa dizer que a gente pode trabalhar direto com potencial, e aí, para simplificar mais ainda, vamos considerar o caso bidimensional apenas, né? Então aqui a gente tem um mapa um gráfico, né, do potencial como função de x e y, aqui faltaram os labels aqui dos eixos, e vamos supor, e aqui uma suposição meramente matemática, né, por enquanto, que o nosso vetor posição, aqui o vetor posição, que denomina o movimento, ele fica sempre muito próximo aqui desse mínimo, tá bom? Então o movimento é tal que só as vizinhanças desse mínimo aqui são exploradas, tá bom? Então a gente pode destacar esse mínimo aqui, tá bom? E expandir o potencial, vou apagar aqui a seta, o potencial em torno desse mínimo, né? Então a gente tem o primeiro termo linear, tem o primeiro termo de ordem zero, desculpem, tem o segundo termo linear aqui, que vai ter a ver com o gradiente do potencial na posição de equilíbrio, e a gente vai truncar a expansão em segunda ordem, então temos aqui um termo de ordem 2, vai ser nosso último termo, tá bom? Se por hipótese a gente está nas vizinhanças aqui do mínimo, a gente vê que o mínimo é caracterizado por isso, né? As primeiras derivadas são zero, tanto em x como em y. Então esse termo aqui, né, de gradiente é zero, né, partindo dessa hipótese, né, que R0 é um mínimo, tá bom?
E então, substituindo, né? Eu vou novamente apagar aqui para não confundir, vou fazer de outra cor, tá? Então, substituindo V, né, que vai ser dado por esse termo mais esse de volta aqui na segunda lei, a gente vê que esse termo aqui, né, não vai, desculpem, né, esse termo aqui, né, constante, não vai contribuir em nada, né, o nabla aqui vai fazer com que ele dê zero, tá bom? E substituindo então esse termo na segunda lei, a gente chega nessa expressão, também vou apagar um pouquinho aqui para não ficar muito confuso. A gente chega na segunda lei que eu escrevi em componentes, tá bom? Então, só apagar aqui também. A segunda lei é escrita em componentes e em torno da variação em nome da variação em torno do equilíbrio, né? Então a gente está escrevendo ΔR é igual a R menos R0, tá bom? Por hipótese. E em nome de ΔR a gente tem em componentes, a segunda lei aqui escrita, né? Onde aqui a gente tem um objeto que carrega esses dois índices, né? Porque ele vai ter a ver com, na verdade ele é esse cara aqui, né? Na verdade K é simplesmente essa quantidade, porque esse nabla, quando entra aqui, melhor fazer de uma terceira cor. Este nabla, quando ele entra, desculpem, gente, de novo, esse nabla, quando ele entra aqui, né, ele pega uma dessas grandezas aqui, tá? Faz com que sobre apenas uma quantidade linear aqui em ΔR, e esse K aqui, então, é simplesmente essa grandeza aqui, tá bom? Sugiro que vocês façam esse passo em detalhe, porque muito embora ele não seja difícil, ver como todos os índices vão funcionar aqui, né, como eles vão ser contraídos e tudo mais, requer 2, 3 passos de algebrismo, que é bom vocês fazerem, tá bom? Mas o que eu quero salientar aqui é que chegamos então, né, numa expressão, numa equação diferencial linear, tá bom? Que aqui só envolve, né, a função sem nenhuma outra potência, só que em princípio acoplada, né? As diversas componentes aqui podem estar acopladas por conta dessa matriz aqui, que em princípio não tem nenhum elemento nulo, tá bom? Existem diversas situações físicas de muito interesse nas quais se aplicam as condições descritas no slide anterior, que a gente acabou de ver, né? Uma delas, por exemplo, é a gente pegar esse pote aqui, tá? E soltar uma bolinha aqui, não muito longe do fundo, tá bom? Porque, né, a gente solta a bolinha, ela vai fazer de repente um movimento mais circular, assim, não sei, né? Ou se vocês soltarem aqui, vou até trocar de cor. Se vocês soltarem aqui com uma outra condição inicial, vai fazer um movimento mais retilíneo, sim, tá bom? Mas o fato é que esse movimento vai ser muito bem aproximadamente descrito por essas equações aqui, tá bom? Equações diferenciais lineares de segunda ordem acopladas, tá bom? Um segundo exemplo, talvez fisicamente ainda mais relevante, é o exemplo desse pêndulo aqui. Esse aqui, na verdade, é um pêndulo de Foucault, né? Enfim, né, ele fica oscilando aqui, tá bom? Então, sei lá, né, ele pode oscilar aqui nessa linha, pode oscilar nessa linha, e desde que a amplitude de oscilação aqui, vou chamar de A, seja muito menor do que o comprimento do pêndulo, a gente vai estar nesse regime aqui também, a gente vai estar no regime dito pequenas oscilações, e então essa equação aqui também vai descrever esse movimento de forma aproximada. E aí, escrevendo as equações de forma explícita, lembrando que a gente está no caso 2D, a gente tem então as equações para o oscilador harmônico anisotrópico, e aí, né, só para colocar aqui enfatizado, 2D, tá bom? A gente tem então essas equações diferenciais que são lineares, tá bom? Mas são acopladas, né? A expressão de x ponto envolve y, a expressão em y, x dois pontos, desculpem, né? A expressão em y dois pontos envolve x. Então a gente tem uma equação acoplada, ou seja, mais difícil de resolver, mas ela é linear, que faz com que ela também não seja tão difícil assim, tá bom? Então estejam apresentados aí o oscilador harmônico anisotrópico. Para simplificar ainda mais o nosso problema, vamos supor que tanto K12 como K21 sejam zero, ou seja, os elementos que acoplam o nosso sistema sejam nulos. Isso essencialmente quer dizer que Vxy, lembrando que nós já truncamos
em segunda ordem, então V é no máximo de ordem quadrática. Isso quer dizer então que V, xy, é essencialmente a soma de um termo quadrático em x mais a soma de um termo quadrático em y, né? Nós não temos um termo cruzado, tá bom? Isso se traduz aqui num sistema desacoplado, como está indicado aqui, tá bom? E aí, bom, vocês já resolveram essa equação aqui, né? É a equação do oscilador harmônico simples, então nós temos simplesmente dois osciladores harmônicos desacoplados, mas notem que como eles representam as coordenadas x e y do mesmo oscilador, a combinação desses dois osciladores aqui pode dar origem a trajetórias não muito simples, tá bom? Lembrando que aqui a gente tem 4 constantes de integração, né? A1, A2, φ1 e φ2, tá bom? E para efeitos aqui do nosso problema, vamos supor que a gente está tudo normalizado, né? Então, A1 igual a A2 igual a 1, tá bom? A gente está nessas unidades aqui. Então, o nosso único grau de liberdade é φ1 e φ2, que estão aqui. E vamos considerar esse problema para diversos valores de ômega 1 e ômega 2, que, claro, estão relacionados com essas constantes aqui, K1 e K2. Não são constantes de integração, tá bom? São constantes dadas aqui pelo problema, mas vamos considerar alguns valores diferentes aqui, tá bom? Então, para começar, vamos olhar para o problema no qual a gente tem ômega 1 igual a ômega 2 igual a 1, tá bom? E φ1 igual a 0 e φ2 igual a 0 também, tá bom? Nesse caso, os osciladores têm a mesma frequência e a mesma defasagem, e então a trajetória desse oscilador é essa reta aqui que a gente está vendo, tá bom? Pô, bastante enfadonho, vocês talvez digam, né? Mas, se nós mudarmos um pouquinho, ou seja, se a gente agora passar para o caso onde ômega 1 igual a ômega 2 igual a 1 ainda, tá bom? Só que agora a gente tem φ1 igual a 0 e φ2 igual a π sobre 4. Tá bom? Ou seja, um pouquinho diferente dessa situação aqui. A gente já vê que o fato de ter uma defasagem aqui diferente, né, eles têm a mesma frequência ainda, mas o fato de ter uma defasagem diferente já faz com que, em vez de termos uma reta, a gente tenha uma elipse, tá certo? Uma elipse tortinha aqui, mas que vocês podem demonstrar isso aqui é uma elipse, tá bom? Agora, a coisa começa a ficar realmente interessante quando a gente varia a frequência, tá bom? Então vamos pegar um caso onde ômega 1 igual a meio de ômega 2 igual a 1, tá bom? E φ1 igual a 0 e φ2 igual a π sobre 2, tá bom? Nesse caso, a gente já vê que a figura desenhada já é um pouco mais complexa, né? Ela já tem esses dois lobos aqui, né? Tá certo? E a trajetória é claramente mais interessante do que a trajetória de uma elipse, né? E, enfim, a gente pode sofisticar ainda mais, né? Aqui a gente está fazendo o caso onde ômega 1 igual a 2, ômega 2 igual a 3 e φ1 igual a 0, φ2 igual a π sobre 2, tá bom? E a gente vê então que a figura ainda fica mais interessante, né? Ela vai traçando essas curvas todas, acaba se encontrando depois de um certo número aí de oscilações no plano, tá bom? Mas vai desenhando essas figuras aí bonitas, né? Interessantíssimas. Essas figuras, e na verdade essas figuras vão ficando cada vez mais elaboradas conforme a gente vai aumentando aqui as frequências e vai fazendo com que as frações sejam menos simples, essas figuras vão se complicando mais e mais e são constituindo as chamadas figuras de Lissajous, muito famosas aí em outros ramos da física, tá bom? Mas a gente pode desenhar essas figuras de Lissajous acoplando, na verdade nem precisa acoplar, né? Com dois osciladores desacoplados, apenas tendo frequências diferentes e fases diferentes, tá bom? Eu vou tentar disponibilizar em breve um CDF do arquivo matemática que eu fiz isso aqui,
para vocês poderem ficar brincando, né? Na verdade, as possibilidades de desenhar figuras de Lissajous são imensas, né? Agora, é claro que, e uma coisa que vocês podem se convencer, né? Essas figuras, elas podem dar muitas e muitas voltas, mas elas só vão se fechar se a razão ômega 1, ômega 2 for um número racional, tá bom? Se essa razão aqui for não comensurável, a gente passa a ter figuras de Lissajous aí que não se fecham, que vão preenchendo o plano, tá bom? Isso eu deixo como exercício aí quase conceitual para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Acho que já está na hora da gente acabar esse vídeo aqui. Então, até a próxima e vamos lá!